A Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul apresenta Coração Missioneiro. Jesuítas e indígenas, uma história de catequização, musicalização e aculturação na América Latina. Os fatos que envolvem as chamadas reduções você vai acompanhar neste documentário. Uma realização TV Sangue de Gaúcho. Conta com o patrocínio das lojas Becker, Casul Distribuidora, Truilha Tintas, Brastel Industrial e Bigolar Máquinas. Financiamento Procultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Trabalho, doutrina e música se entrelaçam em uma história que venceu o tempo e há séculos permanece viva no Rio Grande do Sul, no Brasil e em toda a humanidade. O nosso foco de entendimento e de estudo, né, são os 7 povos das missões. Mas entrar direto em 7 povos, que seria São Borja, 1682, o primeiro dos 7 povoados, parece alguém descendo de paraquedas, né? Então tem toda uma história antes disso, que é quem são esses jesuítas, o que vieram fazer na América, os índios que estavam aliados aos padres, como viviam, o que faziam. Então é importante primeiro nós sabermos que esses Guarani, eles já viviam na nossa região, hoje Rio Grande do Sul, mas também Argentina, Paraguai, enfim, e eles eram oriundos da região amazônica. E eles saem migrando então, em busca da terra sem males, né? Isso é importante, mas eles saem migrando para procurar um espaço para eles. E eles vão encontrar um espaço muito interessante aqui na nossa região, né? Porque é um espaço que tem muita água e é um espaço que tem a floresta também, não como tão densa quanto uma floresta amazônica, mas mais uma floresta, né? Nesse modelo, então, eles vivem e convivem, ora guerreando, ora tendo acordos de paz, com Gês, com charruas, com minuanos, né? Então, eles vão se entendendo entre eles ou se desentendendo entre eles, mas eles ocupam principalmente essa região do Rio Uruguai, que, por tudo que eu falei, é uma região que se assemelhava em algum aspecto à região amazônica, e aqui eles conseguiram se encaixar e se desenvolver. Até o momento que chegam aqui os europeus. E em que condições chegam aqui os europeus? Aí nós precisamos voltar para a Europa. A Europa, há um momento em que a Europa se abre, que a gente chama de era dos descobrimentos ou das grandes navegações. No século XV, os europeus com dificuldade de chegar até as Índias para comercializar, porque os turcos haviam fechado os cruzamentos deles no Oriente Médio, eles buscam um caminho via mar. Então, espanhóis e portugueses saem em busca do famoso caminho para as Índias. Nisso, em 1492, Colombo chega na América sem saber que tinha chegado na América, né? Então, é o primeiro encontro entre americanos e europeus, no caso, espanhóis, apesar de Colombo não ser espanhol, né? Mas vamos lá, era uma navegação oficial da coroa espanhola. E Portugal, por sua vez, né, contornando a África, acaba chegando à costa brasileira. E aí nós precisamos entender que esses países não eram inimigos, então eles não vão guerrear por esse território. Então eles fazem acordos de divisão de terras. O mais importante, o Tratado de Tordesilhas, de 1494, é um tratado então que vai dividir essas terras. Uma linha imaginária, né? Na escola a gente aprende, né? Uma linha imaginária, no sentido norte e sul, em que divide as terras recém-descobertas ou a descobrir entre Portugal e Espanha. Espanha fica com as terras a oeste desta linha, Portugal fica com as terras a leste dessa linha. E aí tem uma divisão, então, a partir de Tordesilhas, do que seria Brasil e do que seria América Espanhola. As nossas missões jesuíticas, e já explico de onde que vem o jesuíta, elas pertenciam à Espanha. E o modelo espanhol é um modelo diferente do português de tratar com esses nativos. O modelo espanhol é um modelo que a igreja coordena totalmente, e a igreja, os jesuítas pretendem
a mando também da coroa espanhola, isolar esses índios, para que eles produzam economicamente, mas não atrapalhem e nem sejam atrapalhados pela civilização europeia. Nesse caminho, então, nesta modelagem, os jesuítas começam a desempenhar o papel de sua criação. Por que foram criados os jesuítas, a famosa Companhia de Jesus? Quando a igreja católica se divide e as religiões protestantes começam a operar a partir de Martinho Lutero, século XVI, e aí luteranismo, calvinismo, e depois os ingleses com o anglicanismo, a igreja católica vai perdendo fiéis em número, né? Perdendo força, perdendo, enfim, poder. Então, nessa reação que eles chamam de contra-reforma, um dos elementos que sai do Concílio de Trento é de criar um grupo de padres que vá buscar novos fiéis. Então, eis a Companhia de Jesus, chamam Inácio de Loyola, dão a ele a incumbência de criar esse grupo. Esses padres são diferentes, porque normalmente eles tinham mais de uma função. Não é só padre, né? Por exemplo, Miguel Fernandes, que vem para São Luís, era filósofo também, né? A gente tem o padre Egros, que também veio para São Luís, é um padre que entendia de pecuária, criação de gado bovino, e vem para cá e se ocupa disso, já com expertise da Europa, né? Padre Sepp era músico, cantor, então eles vêm já com algumas especialidades. E não vêm só para a América. Eles vão para a África, eles vão para a Ásia. Qual é o objetivo da Companhia de Jesus? Eles se dizem soldados de Jesus, né? Uma ordem até militarista, a ordem jesuítica. O fundador deles, Inácio de Loyola, dizia que se o Papa disser que o preto é branco, mesmo sabendo que não é, eles vão concordar, porque eles são fiéis. E eles saem, então, procurar novas almas, novos fiéis para essa igreja. Aí eles chegam na América, e vamos falar da América, que é o que nos interessa. Aqui na América, então, eles começam a reunir estes índios, e não só Guarani, aí, a América como um todo, inclusive na América do Norte, e América Central e América do Sul, que nos interessa. Eles começam, então, a trazer estes índios até eles para professar a fé cristã. Não é fácil? Nem um pouco. Nem um pouco. Muitos e muitos padres foram assassinados pelos índios, porque era uma cultura estrangeira, né? De certa forma agressiva. Por mais que o padre não levasse armas, a agressividade está em o índio receber uma nova cultura, né? Como que ele vai se encontrar nisso? A primeira reação é de negação, como qualquer um de nós, né? Quer mudar de religião, quer mudar de cultura? Não, porque os índios estavam felizes. O que vai acontecer principalmente na nossa região? Aqui no Rio Grande do Sul, nós teremos uma primeira, aqui espanhol, tá? Vamos relembrar sempre, uma primeira fase, que começa em 1626, quando esses padres atravessam, então o padre Roque Gonzalez comandando o rio Uruguai, vindo a esse território do Rio Grande do Sul, que era espanhol, e começa então a criar pequeníssimos povoados. Foram 18 aqui, eles chamavam das reduções do TAP. Esses 18 estavam começando ainda, engatinhando na sua vida, construindo suas primeiras casas, trabalhando culturalmente os índios, muito difícil o trabalho. Mas os padres estavam mostrando, e aí tem duas coisas muito importantes para atrair esses índios. Uma material e outra imaterial. A material é machado, é facão, faca, tudo isso atrai os Guarani. O machado, principalmente, derruba a árvore, porque eles precisam muito da madeira. A vida deles é com a madeira, né, para construir barcaças, para construir instrumentos e para construir arco e flecha. Então, as casas, eles precisam muito de madeira. E o machado indígena original não é muito bom para essas coisas, não. Mas, além desta questão material, vai atrair eles muito a música, a musicalidade. A sonoridade vai atrair eles, né? Inclusive, tem uma passagem no filme A Missão, que o padre Gabriel está tocando o oboé, uma passagem clássica do filme, né? E os índios vão até ele, né? Encantados com a música, com a musicalidade, ficam
ao redor dele. Então isso atrai os índios. E há um terceiro elemento que faz com que os índios realmente vão ter uma adesão a este movimento cultural europeu, a religiosidade nova aos padres, que é o ataque dos bandeirantes. Os bandeirantes estão atacando, já atacaram o Guaíra, né, que é essa região aí, Paraná e Mato Grosso do Sul. Os índios já sabem do ataque dos bandeirantes, são ataques ferocíssimos, né, violentíssimos, matam, escravizam, destroem tudo. E os índios veem, então, uma oportunidade junto dos padres de sobreviver a tudo isso. Os ataques ficam tão violentos no Rio Grande do Sul que esses 18 povoados são fechados, cessados. Apenas 8 anos depois deles terem começado a ser criados. E os padres levam, então, todos esses índios ao lado leste do Rio Uruguai, fugindo desses bandeirantes. Não contentes, os bandeirantes vão continuar a pilhagem do outro lado. Então não resta aos índios e aos padres senão se defender também com armas, porque os bandeirantes muito armados. Quando que vai acabar essa saga bandeirante? E por isso até assim os bandeirantes não são bem vistos, os paulistas bandeirantes no Rio Grande do Sul durante muito tempo, porque eles vêm predar, né? Simplesmente predar a população. Os padres conseguem autorização do rei de Espanha para armar os índios, e aí arma e munição, ensinam os índios a atirar, eles armam uma emboscada e vai haver uma grande batalha, que tem algumas descrições bem interessantes dela, que é quando se dá o último ataque bandeirante, que é a Batalha de Bororé, no Rio Uruguai. Essa batalha é definitiva, são vários dias, calcula-se em torno de 1000 bandeirantes mortos. Os dados não serão definitivos mesmo. E os bandeirantes se retiram. Isso é 1640. Há um interregno, então, em que os jesuítas não retornam para cá, ainda aguardando novas missões bandeirantes, até que em 1682 é criado o primeiro dos 7 povos, que é São Borja, que é um povoado criado, é apenas uma separação de Santo Tomé. Eles são povoados muito próximos, inclusive, de um se avistava o outro em dias claros, né? E eles têm uma ligação umbilical, São Borja e Santo Tomé. Passados 5 anos, em 1687, então, é criado o segundo povoado, que é São Nicolau. E aí, a partir de São Nicolau, então, no mesmo ano, São Luís Gonzaga, São Miguel. Na sequência, em 1690, São Lourenço. Depois, São Miguel fica muito grande de população. O padre, então, Antônio Sepp, cria São João. A gente tem bastante informação sobre a criação de São João, porque o padre narrou isso em documentos. E mais tarde, então, 1706, San Ángel Custódio, Santo Ângelo hoje, e nós conformamos com isso os 7 povos das missões. E são destes 7 povos que nós temos muito mais informação, que são os povos da segunda fase, que vão permanecer até 1801, se é que a gente pode falar isso, né? Não como jesuítas, como povos jesuítas até 1768, mas até 1801 como espanhóis e como povoados indígenas ainda. A partir de 1801, aí entra Tratado de Badajoz e essa região toda passa ao comando de Portugal. Este é um povoado missioneiro, chamado de Pueblo, logicamente tratando de um povoado espanhol. Esse representa São Luís Gonzaga, um dos 7 povos e um dos 30 povos das missões jesuíticas. O modelo é espanhol e é muito semelhante em todos os 30 povos. Variava alguma coisinha, cemitério para cá, igreja para lá, o Cotiguaçu em outra posição, o Cabildo também numa posição às vezes, mas sempre em torno da praça. Por quê? Porque a praça é o centro político, econômico, religioso da missão. Tudo parte da praça. Tudo parte da praça porque a igreja está no centro da praça, ditando as regras
Os sinos badalavam para tudo, para acordar, para se alimentar, para sair para o trabalho, para dormir. A comunidade passava os seus dias aqui. As casas dispostas sempre ao longo da praça para 3 lados e um dos lados então com as oficinas, com os alojamentos, com as escolas. Ao fundo nós tínhamos as hortas. E este é um modelo de pueblo que é referência no mundo. O que aconteceu aqui não se repetiu em nenhum outro lugar. E é isso que nós vamos entender e vamos aprender. A Companhia de Jesus, fundada em 1540 por Inácio de Loyola, mandou seus missionários para todo o mundo. A função principal da Companhia de Jesus era a missão, a evangelização, principalmente através da fundação de colégios. Então, já desde o início, seguiram os jesuítas para o Oriente, para a África, aqui para a América, mas de todas as experiências no mundo, a melhor sucedida foi no que nós consideramos província jesuítica do Paraguai, que embarcava as regiões atual do Paraguai, da Argentina, do sul do Rio Grande do Sul e parte do Uruguai. Então as missões surgiram a partir, essas missões que nós falamos, a partir da província jesuítica do Paraguai, que em 1609 foi fundada a primeira redução chamada San Inácio Guaçu. Isso apenas 2 anos após a criação da província jesuítica do Paraguai. Em 1609, Roque Gonzalez, que era sacerdote diocesano, paroquiano, optou para atuar com os jesuítas. Então ele abandonou uma situação muito confortável na diocese de Assunção para evangelizar seus parentes guaranis, já que ele tinha sangue materno guarani. Roque Gonzalez é de família bastante importante e ele abriu mão das benesses da carreira do sacerdócio para trabalhar nas missões. Então, o que seria redução? Redução seria aquele momento inicial onde os padres negociaram com os Guarani e foram morar junto em determinado local, reduzido a uma área. Essas reduções, elas eram baseadas na legislação da coroa espanhola, nas ordenanças, nos regulamentos dos jesuítas e também nos interesses dos caciques. É difícil entender, mas é fácil para mim explicar por que os índios aceitaram morar nas reduções. Porque eles estando nas reduções, eles estavam livres do trabalho semi-escravo nas encomendas, por concessão da coroa espanhola. Então isso acontecia só nas reduções jesuíticas. Então, a partir de 1609, com a redução de San Inácio Guaçu, vai ser a primeira onde os índios, na redução, vão estar livres do processo de exploração das encomendas, que era um trabalho escravo que beneficiava os colonizadores espanhóis. Então, a partir de San Inácio, onde Roque Gonzalez chegou para trabalhar em 1611, eu posso discorrer até o Caró, se for permitido. Então, lá de San Inácio, Roque Gonzalez organiza essa redução, reorganiza, melhor dizendo, e em 1614 parte para fundar reduções na região chamada Itapúa. Seria atualmente a cidade de Encarnação, capital de Itapúa, no Paraguai, e a cidade de Posadas, capital da província de Misiones, na Argentina. Ali, Roque Gonzalez funda a redução de Encarnação e também a redução de Anunciação, que seria Posadas. Nesse interim, quando o irmão dele, Dom Miguel, que era o governador interino de Assunção, pediu para Roque Gonzalez mandar índios guaranis para a encomenda, Roque Gonzalez respondeu, depois de fazer todo um relatório das injustiças que sofria, das críticas dos colonos espanhóis, que o índio, pelo direito natural, humano e divino, ele era livre
do trabalho escravo. Da região de Itapúa, na altura do Rio Paraná, em 1619, Roque Gonzalez já se aproxima do rio Uruguai, onde funda Nossa Senhora da Concepção. Trabalha bastante, tem uma parceria muito boa ali com o cacique Nicolás Ningueru, e depois de 7 anos de trabalho, tem possibilidade de chegar até o rio Uruguai e cruzar o rio para fundar São Nicolau do Piratini. Então, nós vamos lembrar, nesse momento, que o rio era apenas um acidente geográfico e o território era todo território espanhol. E também é bom reforçar que toda a experiência das reduções e depois das missões dos 7 povos está vinculada à coroa da Espanha. Talvez por isso seja pouco conhecida nos livros didáticos das nossas escolas. É bom salientar que nessas fundações de reduções, os padres não estavam submetendo o índio ou impondo o sistema de redução. O índio ia porque ele tinha 3 vantagens. A primeira era a de que estava livre do trabalho escravo. A segunda, tinha bastante terra disponível, porque a região das missões era de uso exclusivo dos jesuítas, e principalmente também pelo avanço tecnológico trazido pelos padres, que era o machado de ferro. Então a cunha de ferro, o machado, foi o grande instrumento de atração do índio para as reduções. E mais também, as reduções mantinham o branco longe do Guarani. O Guarani não queria proximidade com o homem branco. E a partir de São Nicolau, Roque Gonzalez vai investigar, vai pesquisar grande área do Rio Grande do Sul. Mas para isso, nesse período que ele estava por chegar em Concepción, hoje Concepción de la Sierra, ele foi chamado pelo governador Céspedes de Buenos Aires, que recém havia sido fundado. Então o governador Céspedes dá orientação para Roque Gonzalez fundar quantas reduções pudesse na margem oriental, ou seja, na margem esquerda do rio Uruguai. Nesse momento, ele vai trazer mais recursos, mais padres, para auxiliá-lo nesse trabalho. Na verdade, os Guarani recebiam os padres, eram se tornados cristãos, eles abandonavam algumas coisas do seu modo de ser, vamos dizer assim, ligado à espiritualidade, à questão da união, da poligamia, que nós vamos ver, e foi uma das primeiras coisas que eu constatei quando comecei a pesquisar na Argentina. O Guarani, a família do Guarani é monogâmica, apenas os caciques, os maiorais, têm direito a 2 ou 3 mulheres. Tem as explicações, tendo mais que uma esposa, ele facilitava a parceria com outras tribos, facilitava o trabalho político dele. E também, como o cacicado é hereditário, tendo apenas uma mulher, talvez o filho não herdasse as características do pai. E tendo 2 mulheres, teria mais filhos e possivelmente alguém com essa capacidade de liderança que é própria dos caciques. Bom, então nós temos que considerar que houve um choque, obviamente, para os guaranis, os que aderiam ao sistema das missões e aos que renegavam. E é bom lembrar que lá no início, o governo de Assunção, através, obviamente, seguindo a orientação da Espanha, deu 3 alternativas para os guaranis: continuassem vivendo como eles estavam, submetidos ao trabalho nas encomendas, poderiam ficar na floresta no interior ou aderir às reduções. Nós temos alguns grupos de Guarani, algumas parcialidades que não aceitaram morar com os padres. É o caso dos Imbiá, que nós temos aqui em São Miguel uma redução. Nós, então, seguindo Roque Gonzalez, a quem eu devoto bastante respeito, porque ele realmente deixou uma situação confortável para defender o povo humilde daquela época. Dessa visita que ele fez a Buenos Aires em junho de 1626, no mesmo ano que fundou São Nicolau,
ele retornou e continuou com uma atividade intensa, fundando várias reduções, entre elas Japiju, São Xavier e principalmente aquelas que nós recordamos aqui mais próximas, que foram, depois de São Nicolau de Piratini, no ano seguinte, Candelário do Caçapamini, hoje o município Rolador, Assunção do Ijuí, que fica no município de João de Castilho, e depois, em novembro de 1628, Todos os Santos do Caró. A região missioneira se estendeu pelo Paraguai, Argentina e Brasil, totalizando 30 reduções, sendo 8 em território paraguaio, 15 em território argentino e 7 em território brasileiro, estes conhecido como 7 povos das missões. No Rio Grande do Sul, as reduções localizam-se nos seguintes municípios: Redução de São Francisco de Borja, no município de São Borja. Redução de São Nicolau, no município de São Nicolau. Redução de São Lourenço Mártir e São Luís Gonzaga, no município de São Luís Gonzaga. Redução de São Miguel Arcanjo, no município de São Miguel das Missões. Redução de São João Batista, no município de Entre Juiz. Redução de Santo Ângelo Custódio, no município de Santo Ângelo. Tudo funcionava como um sistema de cooperação, coordenado pelos padres jesuítas e aceito por indígenas guaranis que se aculturaram com a doutrina cristã. A vida no povoado. Essa é uma curiosidade muito grande nas missões, né? Como é que viviam esse pessoal, né? Acordavam que horas, almoçavam o que, aonde, trabalhavam no que, como era a vida das crianças, como é que se resolvia a questão política. E as festas? Era qualquer festa, não era? E o cemitério? E os padres eram enterrados aonde? Tinha hospital? E a polícia? Uma série de questões, porque nós estamos falando de uma cidade, um pueblo. Essas questões estão quase todas respondidas, porque a história nunca é um livro acabado. Porque aquilo que nós temos hoje como certo, amanhã, daqui a um pouco, surge um novo documento, né? Como que nós construímos essa história, ou reconstruímos? Através de narrativas de índios, que também escreviam, mas principalmente de padres. Padres muito importantes para a história das missões dos 30 povos, e que escreveram. Talvez, ou com certeza, o mais importante de todos, o padre Antônio Sepp, ele escreveu como que ele construiu São João do zero. Padre Peramás, que é um padre que pediu para sair de Córdoba, onde ele vivia, professor universitário em Córdoba, o padre, para viver na missão, para entender a cultura jesuítico-guarani, porque nós vamos ter uma mistura. A cultura do índio americano, Guarani, quase todos, mas vamos deixar por Guarani, e a cultura europeia através dos padres. E este modelo vai se conformar, se configurar no pueblo, que alguns vão chamar de missão, outros de redução. Aí é preciso algum cuidado, esse não é um termo definido. Há variações quanto à historiografia, mas normalmente nós tratamos de redução o aldeamento no pueblo. Reduz o espaço do Guarani. O Guarani era seminômade, vivia nas regiões, e ele passa a reduzir geograficamente. Ele reduz geograficamente. E missão é algo maior, é a missão de evangelizar. Essa é uma das vertentes para explicar. A outra fala que a missão e a redução estão dependendo do período. Tá? O índio que era, eu vou falar selvagem, mas não é isso, né? Mas o índio primitivo, aquele que vivia sem cultura europeia, antes da chegada dos europeus, a gente chama de redução aquelas primeiras, que pega o índio nativo, primitivo, e traz para o seio da cultura cristã, e de missão quando ele já está evangelizado. Então, os termos vão ter essa diferença. Mas eu gosto de chamar de pueblo. O pueblo era a cidade. Uma cidade diferente. Porque, diferente do que a gente tem hoje, não tinha dinheiro circulando. E aí todo mundo trabalhava, mas ninguém recebia dinheiro. E sobrevive como? Cada um tem sua função. Então, cada um é importante, porque se uma das funções não é feita, falta. Por exemplo, eu sou professor de história. Eu daria aula na missão.
Eu alfabetizaria as crianças. E eu receberia o que em troca disso? Eu receberia alimento, eu receberia uma casa, eu receberia tecido para as roupas. Uma parte do alimento eu teria que fazer, porque também não dá para alimentar todos, né? Eu receberia a proteção das milícias. Eu receberia a espiritualidade dos padres. Cada um faz a sua função. E funciona a cidade. Ah, funciona como? Acorda, tem hora para acordar. Badalar dos sinos. Acorda, faz o seu desjejum, vai para a missa. Primeira coisa é a missa. Primeiro evento do dia, todos os dias missa. Terminou a missa, cada um vai para o seu serviço. As crianças ficam brincando, mas elas têm instrução também, né? Se alfabetizam e começam a aprender um ofício. Mas até por volta dos 12 anos brincam, né? Os adultos, porque não tem adolescência, né? Que nem hoje. Os adultos já vão para o seu trabalho. Que trabalho eles vão fazer? Aquele que eles mostraram aptidão. Mostrou aptidão para as artes? Vai para as artes. Mostrou aptidão para a agricultura, para a pecuária, para trabalhar com metais, com madeira, construção civil, milícia, que era a segurança, a polícia, vai para aquilo que tu está apto. Então funcionava como uma engrenagem. O pueblo funcionava certinho, mas aí todo mundo tem que produzir. Aí uma questão, o índio era escravo, ele era obrigado? Não, podia ir embora a hora que quisesse. Isso é uma coisa que às vezes parece, né? Olha, os padres escravizavam os índios. Não. O índio estava ali porque ele queria. Até porque, depois da segunda geração, ele nasceu no pueblo. Aquele modelo é o modelo dele. Os primeiros tiveram alguma dificuldade, mas não muita também, porque eles já assimilaram a cultura religiosa europeia com a sua própria cultura religiosa, que eles tinham um Tupã, que era um deus, e aí vem um deus cristão, que ele é o Tupã, né? Ele substitui o pajé pelo padre com alguma dificuldade, ele usa roupas com alguma dificuldade, mas ele entende. Já a geração que nasce ali, já nasce daquele jeito, não tem estranhamento, tá? E como é que funcionava, por exemplo, a política? Nós pensamos que os padres eram quem detinha o poder máximo na missão. Até dá para dizer que sim, mas me explica como que 2 padres vão coordenar 4.000 índios, 5.000 índios. 2 padres vão coordenar, não dá, não tem como. Então, quem é que coordenava de verdade? Os caciques. Os caciques. Mas a gente pergunta, mas não é, os caciques já comandavam os índios e agora comandam de novo? Exatamente, porque é uma fusão cultural. Isso é muito importante, a fusão cultural do modelo europeu com o modelo americano guarani. Cada um cedeu um pouquinho para fazer o quê? Os povos jesuítico-guarani. Os 7 povos, que hoje é Rio Grande do Sul, Brasil, os 30 povos, e aí nós alavancamos para a Argentina e Paraguai. Este é um modelo construído aqui, que só existiu aqui. Como que se controlava tudo isso? Através do cabildo. O cabildo, para nós entendermos, é uma mistura da prefeitura, da Câmara de Vereadores e do Fórum. Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Quem eram os cabildantes? Quem é que trabalhava para a comunidade sem ganhar nada? Não tinha dinheiro. Eram voluntários que colocavam o seu nome para eleição. Tinha eleição nas missões, para saber quem era o corregedor, quem era o alcaide, quem era o provedor, enfim, os diversos serviços burocráticos que eram necessários. Esse pessoal se elegia e se reelegia o tempo que pudesse ou que quisesse. Então é um sistema democrático, contrário do que muita gente pensa, né? Neste modelo, qual é a participação do padre? O padre fica como um coordenador assim maior. No dia a dia ele não consegue participar, porque além de que tinha no mínimo por dia 2 missas, eu falei da primeira ao amanhecer, tem uma missa ao entardecer. Então é uma missa quando inicia o dia e uma missa quando acaba o dia. O padre tem que rezar a missa. Quantas pessoas estavam na missa? Todas que pudessem ir. Então, o padre tinha que atender ainda os enfermos, o padre tinha que realizar toda a parte cristã de evangelização. Então, imagina, eram 2 padres. Não tem como ele organizar os serviços da missão, né? Então, esse trabalho era trabalho dos caciques, que eram considerados nobres espanhóis. Cacique era dom.
Ele ganhava um título de nobreza espanhol. Aliás, os índios eram considerados os súditos do rei de Espanha, né? Então, assim, se criou uma legislação própria para as missões, a Espanha criou, de tamanha importância que tinha este momento. Dentro da missão, então, o cabildo vai fazer todo esse trabalho de administração. Inclusive, existia um maiordomo, que era uma espécie de um almoxarife, né? Só que ele tinha que prever o que ia faltar. Então, ele previa o quê? Ele tinha que saber quantos índios tinham, o que comiam, que remédio usavam, e prever que tudo isso tivesse sempre à disposição deles. Comércio. Como é que se fazia o comércio? O comércio era de exportação e importação. Não havia comércio dentro das missões. Por quê? Porque tudo que uma precisava, ela tinha, com exceção de algumas coisas que vinham da Europa, né, que eram mais dificultosas. Metal, por exemplo. Mesmo havendo fundição de ferro, mas metal é difícil, né? Então eles traziam objetos de metal, vidro, tá? Traziam vidro, alguma coisa de ouro para usar na arte, tá? O ouro eram folhas de ouro chamado ouro batido, muito pouco para usar na arte, nas esculturas, para fazer coberturas. Combustível, alguma coisa também tinha que vir da Europa, né? Alguns remédios também. Aliás, dos remédios muito interessante. Aliás, interessante o Padre Sepp, quando chega, o Padre Sepp é um alemão, não austríaco. Ele chega nas missões, ele é o grande mestre de tudo. O Padre Sepp tinha que ser melhor estudado. Ele é um gênio. Mas um dia nós falamos disso. O Padre Sepp chega hoje é Argentina, em Diapejú, e ele desembarca ali antes de vir aos outros povoados, onde ele, inclusive São Miguel, que ele se destacou, e São João, que é um povoado pueblo que ele criou. E ele vê que os índios estão barrigudos, com vermes. E ele começa então a perguntar para os índios quais as ervas amargas que eles tomavam. E ele chega, depois de alguns meses, a um composto de ervas amargas que expulsa os vermes. E ele dá para as crianças primeiro, obriga as criancinhas a tomar, e elas vão começar a expelir os vermes, e ele vai acabar com a verminose. Então isso é uma mistura de um conhecimento europeu com plantas americanas. Essa fusão que eu falo, que é uma fusão muito importante. Então, algumas coisas vinham da Europa, outras aqui, né? Porque tinha que vir remédios também de fora. Já que estamos falando de saúde, como é que funcionava a saúde dentro do pueblo? A saúde era um modelo que hoje se busca, que era um modelo de quê? Haviam hospitais, às vezes não, mas normalmente havia, e os agentes de saúde iam de casa em casa, chamavam-se curuzuias. Eles iam verificar a saúde das pessoas, e indígenas. Por vezes, muito raro, alguns brancos, irmãos cristãos, que eram especialistas, né? Não médicos, mas muito difícil médico nas missões, médico raríssimo, né? Esse atendimento era de casa em casa. Se a pessoa apresentasse alguma moléstia mais grave, era recolhido ou para o hospital ou para o Cotiguaçu. Cotiguaçu é meio que um negócio diferente. O que é o Cotiguaçu? A gente chama os espanhóis chamavam de casa de viúvas e órfãos e inválidos. O Cotiguaçu é uma mistura de asilo com orfanato com um hospital. Um ambiente totalmente fechado, nenhuma janela para o exterior, só para o interior. Uma porta só. E olha que interessante essa porta. Dizem, a gente não tem comprovação muito clara disso na história, mas há muitos relatos de que a porta só abria com 2 chaves ao mesmo tempo. Uma por dentro, outra por fora. Então, quando acabava o dia, se recolhiam as crianças, as viúvas e os doentes, e a porta era chaveada ao mesmo tempo, pela viúva mais velha e pelo chefe da milícia, que era a guarda noturna, né? Da milícia noturna. Sempre tinha segurança da missão, sempre. E essa guarda, então, pela manhã, no primeiro raio de sol, eles dois abriam. Alguns vão dizer que é para evitar que alguma viúva mais jovem saia fortuitamente para namorar, mas assim o objetivo disso é segurança. Ninguém conseguia sair e entrar se não tivesse as 2 chaves. Por quê? Porque as missões estão sempre à mercê de ataques, né? Por exemplo, São Luís Gonzaga é o único dos pueblos que tem uma torre de vigilância. Eles chamavam de mirante. E ela está posta exatamente para vigia. Ela fica para o sul da missão
E nessa torre, estava escrito nos documentos que dava para enxergar em dias claros 60 quilômetros. Se avistava. Então qual é a ideia de se avistar para o sul? Por que o sul? Que é onde vem os índios charrua, que vinham pilhar, que vinham furtar, que vinham incomodar. Então sempre tem vigilância. Dioturnamente tem vigilância na missão. Eu volto para o comércio onde eu estava. O que vende? Principalmente erva mate, couro, mas também sebo, né, graxa animal. Mas erva mate e couro era o principal. Vendem para onde? Para a Europa. Como é que funciona o comércio? Se não, eu acabei de dizer que não tem dinheiro nas missões. A pessoa ia em Buenos Aires, o comerciante, pagava a quantia do produto e vinha com uma ordem de compra até a missão, até o pueblo. Chegava, não entrava na missão, ficava nos arredores, num local chamado tambo. Lá no tambo, ele ia então entregar a ordem de compra de comércio para um índio, o índio vai até o pueblo, separa o que é para dar para ele e levam e ele vai embora. Aonde ficou o dinheiro? Em Buenos Aires, porque é um comércio de produtos de Espanha, né? Paga imposto para a coroa, tudo aquilo. A missão produz e exporta. Precisa comprar alguma coisa? Mesma coisa. Os padres pedem por escrito, esse material vem da Europa até a missão. Como eu falei, vidro, alguns combustíveis e tal. Dentro, então, da missão, o cabildo faz todo esse controle, inclusive de distribuição de alimento. Tinha uma parte que os índios produziam, né, do Abambaé, que é uma parte que eles produziam para eles, e aí a criação de galinha, plantio de abóbora, de feijão, enfim, uma pequena horta dele para o alimento, e a parte chamada de Jupambaé, que é para o todo, né? Trabalham para o todo. Por exemplo, o algodão. Colhiam o algodão e levavam para as mulheres fazer fios e depois tecidos, né? O gado bovino, esse gado bovino, então, era um gado criado nas estâncias que vinha para as missões para entregar carne. O couro era vendido, a carne era consumida. Normalmente, a cada 2 ou 3 dias se entregava carne para os índios. Muito interessante o jeito que eles comiam. A fogo, labareda, carne espetada, um estilo gaúcho, que chamam mais ou menos, né? Só que eles sapecavam essa carne, era fogo, 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 fogo. Quando o lado de baixo estava já sapecado, eles viravam com os espetos de pau, ou grelhas, quando tinha grelha, e já comiam aquela parte, pegavam com as facas e tiravam aquela parte que ficou sapecada. Enquanto eles iam tirando, a parte de baixo vai pegando fogo. E eles iam virando. Eles assavam toda aquela carne, consumiam uma parte, a outra parte ficava para o outro dia. 2, 3 dias no máximo, eles recebiam outro pedaço de carne para cada família. As casas que vocês veem na missão, elas são casas que eram divididas em 8 partes normalmente. Cada uma das 8 partes vivia uma família. Quem é a família? O pai, a mãe e os filhos deste casal. Tá? São esses que vivem ali. Os filhos, quando casam, saem e ganham uma nova casa. E assim eles vão construindo as casas. No começo, barro e capim. À medida da necessidade, vão melhorando. E há uma preocupação, e está muito documentado, em melhorar as casas dos índios. Melhorar. Então, tem relatos, olha, está entrando água nas casas pelas portas, a casa está muito baixa em relação à praça, nós temos que aumentar. Então, há uma preocupação constante da igreja com a saúde do indígena, do nativo ou do originário, como preferir. Porque, de verdade, há uma comunhão entre eles. Não é uma exploração. Né? Por que não é uma exploração? Se pegar a narrativa Guarani hoje, eles vão dizer o quê? Nós somos os que se adaptaram ao modelo. Por que não dá para pegar hoje narrativa de charrua? Porque foram exterminados. Por que foram exterminados? Porque não se adaptaram ao modelo. Então, os guaranis dizem hoje em seu discurso que eles foram muito inteligentes se adaptando a esse modelo novo, que é essa mistura de Europa com América. O que tinha de mais importante nisso tudo, se é que dá para dizer, né? Estamos falando de um povo, mas é a religiosidade. A religiosidade cristã. Os preceitos de Cristo estavam completamente absorvidos na missão, que é o amor ao próximo, é o tema maior de Jesus Cristo, né? Que é amar o teu companheiro, que é ajudar o teu companheiro. Ninguém é mais que ninguém na missão, não tem pobre e rico, não. Né? E essa religiosidade estava no cotidiano deles, porque o tempo todo o centro das atenções era a igreja. O dia começa e termina na igreja.
O padre era visto por eles quase como um santo. Tanto que, quando havia punições para índios, porque obviamente alguns saíam da linha porque é humano, punidos com chibatadas, prisões mais raro, tá? Os padres sabiam quem seria punido e concordavam, mas nunca um padre esteve junto da punição. Porque depois que ele era punido, ele ia lá conversar com o padre para receber orientação. O padre não podia ser o algoz, o padre é o que ajuda. O padre é o representante de Deus. Então a religiosidade está muito presente em tudo, inclusive na arte. Porque se nós formos para a arte e não falamos ainda, a arte ela tem fundo religioso sempre. A dança, as danças, os dançarinos, eu vou dizer profissionais, apesar que não eram remunerados, mas ensaiavam danças, tinham vestimenta das danças, eram em festas religiosas. A escultura, maiormente escultura religiosa, de santos, as igrejas têm, São Miguel, São Luís, estão lá as imagens originais. A música, basicamente a música é o barroco, né? O barroco europeu, que é depois transformado no barroco sul-americano, ou barroco missioneiro, aí, a nomenclatura, né? Mas é uma música basicamente religiosa. E aí nós temos Zípoli, que é o grande mestre disso tudo, que vai compor, inclusive, nas missões. Mas nós temos também, nas missões, música mundana, não religiosa, tocada na missão, executando os corais de crianças. E aí, olha a importância do Padre Sepp. O Padre Sepp participou do coral dos meninos de Viena. Ele vem para cá e forma coral de crianças. Se fabricava instrumento musical nas missões. A música fora a religião, que é o grande marco disso tudo, a musicalidade é o que vai permear toda essa cultura, porque a música vai estar presente no cotidiano dos Guarani. Então, nos órgãos dentro das igrejas que tocam, né? Porque o Guarani já traz musicalidade, entendeu? A música europeia, barroca, ela vem somar a musicalidade que os Guarani já possuíam, e é esse elemento musical que vai atrair eles para uma união junto com a religiosidade. Então a gente tem música religiosa e tem música mundana, que é a música não de cunho religioso, mas ainda o barroco. E essa construção de música, de escultura, de arte, de literatura, tinha os índios escritores, Crisanto Neranda, um índio são-luisense, que produziu um relato fantástico da Guerra Guaranítica, um documento maravilhoso, né? E outros índios que escreveram cartas e livros, inclusive. Então, há um processo de arte ligado à religiosidade que vai fazer com que essa cultura guarani chegue a nós. E aí é o grande pulo do gato. Por que se fala tanto em missões? Porque as missões ainda estão. Tudo bem, estão nas pedras em São Miguel, mas estão principalmente na cultura do nosso povo. Toma chimarrão? O chimarrão é absolutamente guarani. É o europeu que vai se adaptar, e nós, hoje, a Ilex paraguaiensis, a erva mate. O benzimento e tantas outras coisas que nós vamos abordar em outros momentos, que fazem deste pueblo que está aqui atrás, transmigrar até hoje, 2024, com a cultura que está presente no nosso cotidiano. O plantio da erva mate. Eu vou contar uma história aqui, que daqui a um pouco, me faltam alguns documentos, mas ela é tão contada que nós já estamos tomando ela por verdade. Os padres tentavam plantar erva mate. A Ilex paraguaiensis é nativa, né? Mas eles precisavam plantar, porque aí tinham que viajar longe para colher, né? Ela era um produto comercial, mas sobretudo era um produto do consumo. No início os padres proibiram o chimarrão. Depois, quando eles viram que não adiantava, que o índio ia tomar escondido, liberaram e foram estudar. A erva mate dava força, energia para os Guarani trabalhar e para rezar, enfim. E o Padre Sepp, então, muito curioso, tentou plantar e não nascia. Ele disse, mas como é que nasce? Então ele pensou que podia que os pássaros comiam a semente e depois jogavam fora lá, a sementinha lá, quando eles faziam o servicinho deles, e nascia. Ele resolveu fazer um teste, colocar os Guarani a comer as sementinhas, crianças, né? O teste dele foi até onde? Abriu covas e aí orientou as crianças, comiam a erva mate. Quando vocês forem fazer a necessidade, vocês façam no buraquinho, tampa e põe um pouquinho d'água.
Reza a lenda que foram plantados os primeiros pés de erva mate nas missões a partir do experimento do Padre Sepp. Dá para duvidar? Não sei se dá muito. Vocês sabem que o Padre Sepp fez seda nas missões? Seda, do bicho da seda, tem documentação comprovando. Tá? Um cidadão que consegue fazer seda, que eu nem sei nem como é que começa, plantar erva mate é fácil, né? Esses povoados, estes 7, eles não vão iniciar como a gente conhece eles hoje, né? Isso é algo importante de se entender. Porque não inicia pronta a cidade, não é um pueblo, uma vila que foi construída e que os índios vieram morar. No início não tem nada, absolutamente nada. O que vai acontecer? A população vai vir quando tiver pronta uma estrutura básica para receber pessoas. Então, num primeiro momento, saem alguns caciques com um padre ou 2, procurando local para fazer esse assentamento urbano. Porque a modelagem da cidade, essa é clara, ela tem uma distribuição muito uniforme, com pequenas variações. Só que precisa encontrar o lugar. Eu falei que o Padre Sepp definiu bem isso, mas vale para os 7 povos. Vai uma comitiva, procura um lugar, primeiro, que tenha água abundante, porque a água, se escassear a água, morrem todos de sede. Não dá para regar plantações e não dá para os animais. Então, a primeira preocupação é a água. Encontrou um local que tem água suficiente, várias nascentes, isso a gente vê nos 7 povos. Encontrou água, vê se esse local tem um que a gente chama militarmente de comandamento geográfico. Se esse lugar é um pouco mais alto que tu possa enxergar por todos os lados. Todos os povos estão em locais um pouquinho mais altos, ou muito mais altos, né? De tal forma que, se eles fossem ser atacados, eles saberiam a uma segura distância a vinda dos algozes, dos inimigos, enfim, sejam bandeirantes, sejam indígenas, né? Como diversas vezes em que charrúas e minuanos acabam, de alguma forma ou outra, vindo se apropriar de coisas das missões. Encontrado o local, chama-se os caciques para distribuir para eles as porções que eles terão. Porque os caciques têm porções de terras para a produção deles, porque eles têm os súditos deles. E a gente chama de cacicado. Eles tinham muita força dentro da missão. Então, eles têm algumas terras que são deles, aonde esse povo produz para eles, para alimentação, né? Porque tudo que era produzido para comércio era produzido, então, e entregue para a coroa espanhola. Primeiro para a igreja, depois para a coroa espanhola. Achado o lugar organizado, vem quem? Vem agricultor, que tem que plantar, vem construtores civis, pedreiros, marceneiros, para retirar árvores, para construir a cidade. Vem o pessoal que cria animais, já para começar a organizar. E só vem mulheres, crianças e professores de história, que sou eu. Não tinha professor de história, mas só vem o professor de história com as mulheres e com as crianças quando já tiver alimento. Porque São Luís Gonzaga, por exemplo, que nós temos um estudo bem aprofundado. 2.922 pessoas. Por que não vieram todos de uma vez só? São quase 3.000. Como é que vai alimentar 3.000 pessoas? Não tem uma lavoura, não tem gado bovino, não tem uma horta, não tem... Enfim, não dá para alimentar 3.000 pessoas. Nós temos que nos dar em conta que não é que nem hoje que tem supermercado. Tinha que produzir o alimento, não dava para comprar.
Então esses povoados começam com a Praça Central e eles vão se alastrando a partir daí. Essa estrutura que se vê hoje, arquitetônica, em São Miguel, São Nicolau e São Lourenço, é uma estrutura que vai restar porque desde a sua fundação até o momento em que eles param de construir, se passam aí mais de 100 anos. E o trabalho é constante, cada vez ampliando e melhorando a parte arquitetônica. Os 7 povos eram independentes entre si. Não tem capital de 7 povos, não tem um mais importante que o outro, não tem nada. Cada pueblo é um pueblo. Mantinham amizade entre si? Até mantinham, tranquilo, né? Mas assim, não é uma coisa que, não é um vizinho, né? Vamos fazer um churrasco com o vizinho. Não tem isso. Inclusive tem disputas ferrenhas entre São Miguel e São Luís Gonzaga, por gado, por exemplo. Eles chegam a disputar isso via judicial dentro da igreja. Esse gado é meu, está na minha estância. Não, está na minha. Porque as estâncias deles, São Luís e São Miguel, eram contíguas, né? Eram limítrofes uma de outra. Então a gente nota que entre os padres há sempre uma disputa sadia de que o seu pueblo, o seu povoado cresça melhor, economicamente, culturalmente, politicamente. A ideia é fazer com que haja esse crescimento. E esses povoados vão crescendo. Todos eles vão sendo fundados até que nós tenhamos os 7 povos e esses índios vão trabalhando. E à medida que novas gerações vão nascendo, essas novas gerações já vêm com a essência missioneira, porque ele não é mais índio. São bons, não precisamos nem, só para nós entendermos, em nenhum dos 7 povos existiram índios em estado primitivo. Os índios que vieram montar os 7 povos vinham vestidos como nós. Eram índios que falavam guarani e espanhol, eram índios que rezavam, eram índios cristãos, índios que tinham já funções específicas nas suas cidades para trabalho. Então, nós não podemos imaginar um indígena seminu com arco e flecha caçando capivara, bugio, anta e pescando nos rios. Isso não tem mais. Agora ele já é o produto dessa mescla cultural. Porque esse índio, ele é europeizado, sim, mas o padre também é americanizado. Há uma troca cultural. Tanto troca que a política dentro da missão, ela é absurdamente notável a mistura. Por quê? Porque eu ainda tenho cacique. Os padres não permitiram os xamãs. Xamãs ou morubixabas ou pajés, que eram os líderes espirituais. Esses foram expulsos. Por quê? Porque o padre era o líder espiritual. Mas o padre permitiu o cacique, que é o líder político. Por quê? Porque o padre não fazia essas vezes. Então a questão da política, a questão do trabalho, da economia, da disciplina, isso tudo era o mesmo modelo guarani. Adaptado, obviamente, a uma nova estrutura, que é uma estrutura trazida da Europa, de uma nova religião, que foi fácil para o Guarani se adaptar. Talvez fácil seja um exagero, mas vamos lá. Porque o Guarani busca uma terra sem males, que não necessariamente é depois da morte. Ele busca em vida já. A igreja cristã tem a terra sem males, que é a terra com Deus, que é Jesus. Então, toda vez que tu tiver Deus no teu coração, tu já está sem males, teoricamente. E depois que tu deixar essa vida, aí sim, tu vai definitivo para o paraíso. Os índios vão ter Tupã, que é Deus, né? E as outras divindades indígenas e os espíritos são os santos da Igreja Católica. Então eles só fazem a substituição. Muito ou pouco, uns mais, outros menos, há uma mistura de religiões. Há um caldeamento cultural nesse caso, um misticismo, um hibridismo cultural. E se cria o quê? Se cria uma terceira religião, que o índio não deixa de professar sua fé. Querem um exemplo disso? Benzimento. Benzimento é indígena, é Guarani, hoje ainda tem, isso não se perdeu, de forma alguma se perde. Então, dentro dessa mescla também cultural, nós vamos ter a mescla política. E esses povos vão produzindo e trabalhando. Detalhe, não tem dinheiro dentro dos povoados.
mas todos produzem em harmonia. E essa união, de alguma forma, vai preocupar Portugal e Espanha. Por quê? Porque é um território longínquo, que está funcionando com uma política diferente da política absolutista europeia, de alguma forma. Tem eleições, né? É uma questão econômica que também preocupa as coroas espanhola e portuguesa, no nosso caso a espanhola. São regiões muito ricas. E a autonomia da igreja preocupa também a coroa, e a autonomia dos jesuítas preocupa a igreja. Há uma vertente de que o fim dos povos jesuíticos americanos é culpa da própria igreja, né? A igreja fez questão de acabar. Mas o que nós vamos ter? Feita essa introdução para entender como que eles trabalhavam, essa mistura cultural, essa força que eles atingiram, porque eram independentes. Eles não precisavam, de verdade, da coroa espanhola para absolutamente nada. Eles produziam o que precisavam. Mas vidro eles não produziam. Mas eles traziam de fora. E se não viesse vidro também, segue o baile, né? Vamos seguir. Então, só para dar um exemplo. Há um momento, então, que Portugal e Espanha vão entrar em litígio. E o litígio se dá justamente pela construção da Colônia do Sacramento. A Colônia do Sacramento, para quem não sabe, hoje ela fica no Uruguai, é um forte, uma pequena vila fortificada construída no estuário do Prata. Exatamente em linha reta com Buenos Aires, né? Já proposital, do lado leste do estuário, né? Então a gente tem aqui Buenos Aires, o estuário do Prata, mais ou menos 10 quilômetros, e aqui os portugueses cravaram uma fortificação em pleno território espanhol, no meio do território espanhol. Uma afronta. E ali eles ficaram garantindo que os espanhóis não teriam livre acesso no estuário do Prata, que vai subir o rio Paraná, que vai subir o rio Uruguai, e que vai dar acesso aos 7 povos e vai dar acesso ao ouro que sai dos Andes e prata. Essa construção incomodou muito os espanhóis. Até que há, então, um acordo deles, em 1750, que é o famoso Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid é um acordo entre os dois países de que Portugal sai da colônia, abandona aquele forte militar, aquela pequena vila, cheia de canhões bombardeando o estuário. Portugal sai, e em contrapartida, Espanha dá a Portugal a região dos 7 povos. Entrega essa região a Portugal, que Portugal já andava por aqui tentando já há alguns anos. Eles aceitam o acordo, só que aí tem um empecilho. E os índios? O que fazer com os índios? Portugal diz, olha, eu aceito o acordo, mas eu não quero índio. Portugal tem a ideia de colocar aqui portugueses ou descendentes para produzir na região, que é o que vai acontecer depois. Então, tem que expulsar os índios e os padres. Então, eles vão montar uma estrutura para expulsar. Num primeiro momento, tem um grupamento português militar e um grupamento espanhol militar. A ideia é que os dois destacamentos ataquem ao mesmo tempo os 7 povos. Um atacaria São Miguel, os portugueses atacariam São Miguel, e os espanhóis atacariam São Borja, para expulsar eles para o lado oeste do Rio Uruguai, ocupar essas terras com portugueses, tudo certo. Foi através da música que os índios guaranis foram atraídos pela igreja. A música, então, nós podemos dizer que a música foi essencial, excepcional. Havia grupos de música em todas as reduções, inclusive tinha um problema dos índios em selecionar, tanto eram as crianças que queriam ser músicos. E não é só música, tinha a dança, tinha teatro do sacro, e a música também, música sacra, e também tinha música mundana, música para as festas deles. E o índio tem um ouvido musical muito bom. E a música estava presente todos os dias. É comum se ouvir falar que antes de ir para a roça, para o serviço, ia um grupo de músicos tocando uma música. Então o indígena saía para o serviço, em primeiro lugar, com a barriga satisfeita. Fazia um de bom de Jesus e depois a alegria da música.
E quanto às estátuas, sim, basta percorrer os museus para ver a quantidade que tem, e também no interior ainda existe em algum lugar. Em Santo Antônio das Missões tem um museu muito lindo, aí são de pequenas estátuas. Então, o convencimento para a conquista, vamos dizer assim, religiosa, passava muito pela música e pela escultura. Mas é bom lembrar que, até chegar o momento de usufruir essa música, os índios tiveram um longo período de desenvolvimento para chegar a esse momento sublime das grandes festas, com grandes conjuntos musicais, inclusive conjuntos que visitavam uma redução ou outra e se apresentaram tanto até em Buenos Aires. Bom, quando a gente fala em missões jesuíticas, a gente esquece que na América Portuguesa também houve missões jesuíticas. Na verdade, começaram cerca de 50 anos antes. No entanto, apesar disso, com a expulsão dos jesuítas, em 767, se não me engano, ficaram para nós diversos acervos de instrumentos, cartas, partituras, muito mais na América Espanhola que na América Portuguesa, que eu concordo com os musicólogos que isso não é só fruto de uma melhor preservação, como também de uma produção musical muito mais rico e muito mais intensa nesses estabelecimentos espanhóis jesuíticos. Essa diferença a gente pode observar também em documentos de época, como uma carta ânua do padre Antônio Ruiz, que é um superior da missão Guairá, escrita em 1628, que ele descreve o encanto do padre visitante da vila de São Paulo pela música produzida em Santo Inácio. Vejo essa redução, um clérigo ordenante da vila de São Paulo, com o desejo de acabar de se ordenar no Paraguai. Voltou muito maravilhado em ver o cuidado dos índios e de ouvir a música, para ter também em sua terra, levou alguma música consigo. Então, é um testemunho de época que nos mostra quanto a produção na América Espanhola, nas missões jesuíticas espanholas, era uma produção muito mais intensa, muito mais rica. O começo disso tudo já vem, como alguns relatos dizem, que os guaranis por si só já tinham uma afeição à música. O problema de se falar isso, de como era a música deles, é bastante complicado porque não se tem registros o suficiente, mas o que é certo é que os sons, a música, por assim dizer, tem um papel fundamental na cosmologia religiosa dos guaranis. Eles utilizavam certamente instrumentos, talvez imitando o som da natureza, como a gente observa também em outras tribos da América em geral. Certo que cantavam, mas a gente talvez não consiga analisar suficiente ou profundamente essas canções com os poucos registros que temos. Mas o simples fato da gente, dessa música, dos sons fazerem ter esse papel central nessa cosmologia guarani, vai ser fundamental para a catequização. A gente encontra relatos que os padres, às vezes, saíam para passear em canoas, tocando flauta, cantando, e podiam observar nas margens dos rios diversos guaranis que, seduzidos por aquela música, vinham ver o que estava acontecendo, né? Quase como divindades ali produzindo música. E isso sim foi a porta de entrada para essa... Porque os padres aproveitavam para explicar o que estavam cantando, né? E invariavelmente essa música produzida, claro que existe música profana, mas a sua grande maioria, a sua grande produção está ligado necessariamente à questão religiosa.
Essa linguagem da música, dos missioneiros, por assim dizer, né? O nosso estado, o Rio Grande do Sul, ele é muito rico, acho que na questão, acredito eu, na questão cultural, no modo geral, artística, através, né, das suas regiões que tem dentro do estado, da regionalidade, da forma de se expressar através da arte, da música. E as missões têm disso muito forte, trazida, né, desse resgate que vem da questão tipo emocional, da forma de se concentrar. Eu me recordo da época que eu era guri e os mais velhos, né, na questão de educar a gente na forma de tocar, diziam assim: se concentra, toca com o coração, toca com sentimento. Entra dentro do teu instrumento, dentro do teu acordeão, né? Porque o instrumento, eu vou citar, no meu caso, o acordeão. O acordeão, ele não é só um complemento, só um instrumento, ele é uma extensão do meu corpo. Ele é uma extensão na minha forma de me expressar, de me comunicar. Talvez, como disse um grande maestro argentino de chamamé, Ernesto Montiel, talvez eu não consiga expressar o que sinto, mas mi acordeão hable por mim. Então acho que isso é algo que o instrumento vai dizer, a tua arte vai transmitir, talvez que tu não encontre em palavras para transmitir a quem está te ouvindo, ou a uma homenagem que vai ser feita a alguém. E isso vem com certeza muito da terra, né, da nossa terra, né? Essa questão dessa energia na forma de transmitir e de se expressar através da música, através do canto, através do violão, do acordeão, de todos os instrumentos que compõem a nossa cultura regional. Falando em sinos, eram vários sinos, né? Citei o exemplo de viajantes que visualizaram até 6 sinos nessas ruínas, e eles também eram construídos ao modelo europeu, ou seja, eles tinham a sua afinação fixa, né? Cada sino é uma nota. Então todo esse carrilhão de sinos, eles eram construídos e pensados para soar em harmonia. Acho que nem todos os sinos foram recuperados, né? Então eu não sei quais notas estavam em cada um desses sinos, mas com certeza eles tinham uma afinação fixa, né? Uma afinação pré-definida. Sim, os nossos guaranis tinham essa tecnologia.
claro que aprendidas através dos padres, mas eles construíam esses sinos com afinações fixas. E, de certa forma, esses sinos, eles tinham a sua função de comunicação, né? Então ele vai ter toda essa função de reger o tempo, e a música está inserida nesse tempo. Tem horário das orações, horário de estudar, de trabalhar, hora de comer. Então a função, o mundo sonoro dos guaranis engloba também os sinos, né? Isso também é uma tradição herdada da velha Europa. As reduções eram verdadeiras civilizações de trabalho, força e economicamente prósperas. Vilarejos construídos em meio à mata, onde a religião era o centro da organização social. Tudo era coordenado pelos padres jesuítas e tinha o apoio dos cabildos indígenas. A redução só se fortaleceu e existiu graças à aliança entre o padre e os caciques. E reunindo os caciques, era acertado como se fosse reunir com toda a população. Porque os índios seguem o cacique. E é bom lembrar, então, que cada redução teria de 15, 20 cacicados. E nessa negociação entre caciques e padres, eram estabelecidas as normas, e as normas, de acordo dos jesuítas, eles seguiam os regulamentos do provincial. Então são várias coisas, vários fatores que explicam o crescimento e o desenvolvimento da redução. Era a legislação, era a contribuição que os padres davam em termos de tecnologia para produzir mais alimentos, e é bom lembrar que no início, o primeiro contato, primeiro 6 meses, 1 ano e meio, não havia catequese. A catequese começava a partir de 1 ano e meio depois do contato com as crianças, para depois atingir os caciques, os adultos. E os pais tinham muito cuidado com a questão do batizado, por exemplo, que os xamãs, que era o contrário à presença dos padres, quando sabiam que um padre batizava uma criança que estava correndo risco de morte, se essa criança morria, eles diziam: o padre não está trazendo a salvação, está trazendo a morte. E é bom lembrar para os amigos que na ideia da fundação do mundo, na cosmologia cristã e indígena, não existe muita diferença. Os católicos têm como o Deus o único e verdadeiro, e os índios têm Nhamandu como Deus primeiro e verdadeiro. Então, essa simbiose, essa união de ideias semelhantes fez com que os índios se tornassem bons cristãos. Então, tendo uma boa gestão, uma boa administração e o apoio da coroa, os padres, através do seu trabalho, conseguiram desenvolver toda essa região que acabou sendo os 30 povos. Só para lembrar, então, como foi perguntado quantos padres, no momento da expulsão dos jesuítas, nos 30 povos, havia 82 jesuítas, da média de 2 e pouco, porque não havia uma capital entre as reduções, mas a redução de Candelária era o lugar que era organizada a produção para ser vendida para Buenos Aires ou para Santa Fé. Então, era de 2 a 3. E também, durante o período do desenvolvimento, os padres não ficavam muito tempo. Havia um rodízio de padres em cada redução. E, claro, também, além do superior geral lá na Europa, havia o superior ali das reduções de Assunção, e havia também o responsável, então, pela região, como Roque Gonzalez, no caso, foi responsável aqui pela região das reduções do Uruguai. Depois da morte dele, seguiu o padre Pedro Romero. Falando em padres, eles tinham, é bom dizer, que eles conseguiam isso porque eles tinham uma formação muito, muito boa no aspecto moral, no aspecto científico, no aspecto de condição física. A seleção para ser padre jesuíta era bem rigorosa e havia uma busca muito grande de jovens para serem jesuítas. Tanto assim que no início das reduções, no período reducional, mais de 400 jovens
mais de 14 mil jovens se inscreveram na Europa para ser missionário, e desses 14 mil, apenas 400 foram selecionados, para o pessoal ter ideia de como eram bem preparados os padres jesuítas. Como são até hoje os jesuítas que a gente conhece nos colégios aí, eles trabalham muito e são muito dedicados ao estudo. Eles não entendiam só de teologia, eles entendiam de agricultura, entendiam de medicina. Agricultura, por exemplo, lá na Europa, eles trouxeram os livros dos agrônomos de lá, mas que aqui não serviam, porque lá é um clima temperado frio, aqui é subtropical úmido. Então a horta do padre não era apenas para adaptar novos produtos, novas sementes, mas também era um estudo. E também os padres se dedicaram a a astronomia, que era importante na época, e mesmo quando você fala para onde foram os padres lá na hora da expulsão dos 30 povos, apenas um padre permaneceu aqui porque estava doente e era um excelente médico, o padre Sigismundo Asperger. Então, quando as reduções atingiram um estágio de desenvolvimento maior, atividade econômica, maior população, havia o cabildo, que era a administração feita pelos caciques, que eram eleitos no final do ano, normalmente em dezembro. Eram os caciques que controlavam, por exemplo, a produção agrícola, que faziam a contabilidade de quanto ia para o armazém comum, que nós chamamos de Tupambaé. Então, vamos falar um pouquinho de produção. Se dividia a produção de uma maneira muito interessante. A lavoura, que era para a família, produto de subsistência, se chamava Amambaé. O índio trabalhava 2 dias, 1 dia, de acordo com a vontade dele. Agora, o Tupambaé, a grande lavoura que sustentou as missões, não era só a produção de fumo, de algodão, de erva mate, mas era também o couro, a carne, a lã e as oficinas. Tudo isso era produção em comum, que dava boas condições de vida para os indígenas que moravam na redução, e também excedentes para comprar o que a redução não produzia. Um dos fatores também, eu já falei em outro, mas um dos fatores importantíssimos para a manutenção por mais de 150 anos das missões foi o fornecimento de carne. Então, toda essa região de campo, praticamente do Rio Grande do Sul, havia a pecuária. Então, a alimentação e o bem-estar dos índios, porque em cada redução tinha de 14 a 15 ou mais oficinas. Essa grande produção toda ela fazia parte do Tupambaé. E não havia dinheiro, não circulava dinheiro, mas era tudo contabilizado. Então, nós podemos dizer, aí, baseado em estudos e várias teses de doutorado publicadas, que os índios trabalhavam em média 6 horas por dia, 4 dias por semana, e tinham uma produção muito boa, uma qualidade de vida comparável à que levavam os europeus na época, que trabalhavam o dobro do tempo. Então, atrás disso tem sempre uma ideia filosófica. A ideia filosófica das missões é do livro Utopia de Tomás Moro, que ele dizia que seus índios, como no sonho, na sociedade que ele sonhava, utopia seria um país onde se todos trabalhassem de maneira solidária, fraterna e repartissem a produção, não precisava trabalhar tanto e não faltaria comida para eles. E isso aconteceu nas missões, onde ninguém passava fome. E nós vamos ver então que não era só comida, era o bem-estar em vestuário. Por exemplo, no inverno tinha a roupa de lã, no verão a roupa de algodão. As casas, são muito criticados os padres, dizendo que os índios construíram igreja, construíram colégio, mas construíram boas casas para eles também de pedra, né? E quanto à construção de igreja, seria interessante que arquitetos e engenheiros explicassem à população em geral que erguer pedra, como você vê nas ruínas ou no sítio arqueológico de São Miguel, havia tecnologia na época que isso não significa um trabalho de esforço de escravos. Então, a ideia, infelizmente, hoje ainda é de que os padres chegaram,
impuseram as reduções, submeteram os índios ao trabalho forçado, ganharam dinheiro e foram embora. Não é assim. Na verdade, o fim das reduções se deu por outros motivos que nós poderemos abordar logo mais, questões políticas que envolviam mais a Europa do que a região local aqui. Essa história permanece registrada nos sítios arqueológicos missioneiros através de ruínas, de registros culturais e arquivos secretamente guardados pela Igreja Católica. De onde tiramos informações para saber da história das missões? O historiador é um cientista. Ele não pode achar, ele não pode supor. Por mais que eu tenha crenças, eu não posso dizer, olha, eu acho que os extraterrestres vieram aqui e fizeram... Não, o historiador precisa de pistas, né? E essas pistas são dadas por fontes históricas. Fontes escritas, visuais, sonoras, audiovisuais e tal. Fontes das missões, e nós já temos 300 anos de distância, cada vez ficam mais escassas. O que a gente chama de fonte primária. Você vai ler um livro e vai dizer, olha, eu li num livro, mas aquilo que tu lê no livro, alguém precisou pesquisar lá atrás e escrever no livro. Então, esse que foi pesquisar lá atrás, que é um historiador, seja acadêmico, seja historiador leigo, não tem problema, essa pessoa deverá estar calcada em documentos, que podem ser entrevistas, claro que sim. Mas assim, como eu tenho 300 anos de distância, eu vou entrevistar quem viveu nas missões? Não dá. Então, vou entrevistar o filho do filho do filho do filho do filho. Se torna difícil, né? Fotografia do período missioneiro, não existia fotografia. Filme, muito menos. Então, eu vou me calcar em quê? Documento escrito. Maiormente, documento escrito. E qual é a documentação mais importante para entender missões? Os 30 povos. O inventário de 1768. Eu sei que tem as cartas do Padre Sepe, tem o material do Padre Peramás, que era um trabalho de antropologia, de etnografia. Ele viveu com os índios e escrevia tudo. Mas os inventários, quando os jesuítas foram expulsos, foram feitos 2 inventários. Um pelos espanhóis e um pelos índios. O dos índios nós perdemos, esse não temos notícia. O inventário feito pelos espanhóis, ele se espalhou um pouco, porque são dos 30 povos. Mas nós temos eles reunidos em um tomo, um grande livro, esses inventários de Bruno de Zavala, eles estão, então, neste... quase, eu não vou lembrar agora, mas são... parece que 20 ou 21 pueblos estão nesse inventário. O que está escrito nesses inventários, né? De Bruno de Zavala? Brabo unificou eles, né? O que está escrito neles? Uma radiografia, um raio-x do que tinha em 1768 em cada um dos 30 pueblos. Os originais hoje está um pouco complexo, mas tem um pouco em Buenos Aires, na Biblioteca Nacional, tem muito em Madrid, na Biblioteca de Madrid, e em Simancas também, na Espanha, na Biblioteca de Simancas. E parece que tem alguma coisa no Chile, na Biblioteca Central do Chile, mas aí salvo melhores interpretações. Eu posso falar de São Luís Gonzaga, que é o meu foco de trabalho, onde eu escrevi, junto com a saudosa professora Ana Olívia, nós escrevemos um livro sobre São Luís missioneiro. Todo aquele processo. E o documentário, o inventário de São Luís é riquíssimo. Quando eles saíram, eles contaram. Para ter uma ideia, eles contam quantas colheres tinha. Veja a minúcia, né? Que metal eram feitos. Quantos vidros tinha na missão, no estoque. Quantos quilos de algodão, quantos hectares de erva mate plantados, quantos e quais instrumentos musicais, quantas imagens sacras, até a roupa dos padres, quantos o aparato do padre existia, ostensório, altares, pessoas,
famílias. É uma radiografia completa. É um documento valioso e gigantesco. E em São Luís nós ainda temos uma medição na área arquitetônica. Só para detalhar a igreja, tem o comprimento, a largura, a altura, quantas colunas, quantas janelas para um lado, quantas janelas para o outro lado, o tamanho das janelas, quantas portas, quantas salas, quantos altares, que santo estava em cada altar. Tudo. São Luís tinha, por exemplo, 200 folhas de ouro batido. Ouro batido é usado nas esculturas, né, para dar o formato. É ouro mesmo, mas ele então era usado para arte, né? Então, detalhadamente, quantas tesouras, quantas agulhas, e algumas informações assim que nos deixaram até um pouco espantados, né? Tinha 2 destiladores portáteis, né? Bom, se destilava então, se destilava para fazer álcool, né? E aí tem umas interrogações que não saem. Era álcool para beber ou para tratar os doentes, né? Ferimentos, fazer asepsia. Então, o inventário hoje é o documento mais precioso de fonte primária sobre as missões. E é um documento fidedigno. Claro que só ele, daqui um pouco, ele se engana. O historiador tem que estar atento. Como que nós vamos desenhar, por exemplo, as missões? Nós temos a planta do Cabreiro, que era um português que veio depois. Fez uma planta, a plantinha baixa das missões simples. Colocou umas letrinhas e disse o que era em cada lugar. Então nós vamos somando essas informações todas, né? E a partir dela nós vamos montando o quebra-cabeça da história das missões. Então hoje um historiador que queira trabalhar seriamente sobre a história das missões, ele não pode abrir mão dos inventários. E ainda tem documentos primários importantes. Por exemplo, o padre Nussdorfer, ele é o único padre que por 2 vezes foi o superior geral das missões, né? E esse padre foi escolhido pela igreja para fazer um diário da Guerra Guaranítica. O padre fez um diário, mais de 300 páginas, da guerra. Tem um outro diário que é do padre Rennes, que foi feito por ele mesmo. E o padre Rennes dá uma visão indígena dos combates, porque ele acompanhou os índios. O padre Nussdorfer dá uma visão oficial da igreja sobre os combates. Então vejam a riqueza de material que se tem hoje que eu digo há alguns anos já, né, para fazer esse estudo sobre missões. Por isso que esse assunto vem à tona. Por isso a importância hoje de se entender, né, a história das missões para poder entender o hoje. Não dá para entender o hoje sem entender isso. Algumas dúvidas que ainda pairam muito grandes, né? A cruz chamada hoje de cruz missioneira. Qual é a origem dessa cruz? Existiam muitas nas missões? Eles carregavam essa cruz de 4 braços ou a cruz de 2 braços? Muitas interrogações ainda. É um campo muito aberto ainda para pesquisa. Meu nome é Felipe Pompeu, sou chefe do Escritório Técnico das Missões e do Parque Nacional Histórico das Missões. E aqui a gente cumpre a tarefa institucional do IFAM de preservar os relictos missioneiros, as evidências missioneiras que restaram, né, que é o trabalho do parque. Então, o parque tem 168 hectares hoje, incluindo as ruínas então, que estão presentes no centro urbano de São Nicolau, lá, que fazem a praça central de São Nicolau. São Lourenço, que está vinculado ao município de São Luís Gonzaga, pertencente ali ao município. E São João Batista, que está pertencente a Entre Juízes, e claro, São Miguel das Missões aqui, que é a fachada mais preservada dos 30 povos, é a nossa aqui em São Miguel. O trabalho do IFAM é esse, né? Preservar, manter as ruínas no seu lugar, porque, enfim, é uma ruína, ela tende a cair, então o nosso trabalho ele é todo dia, diuturno, do pessoal, dos artífices que tem esse conhecimento exemplar a respeito da alvenaria missioneira, então eles têm o conhecimento para poder manter isso, né, ao longo dos últimos anos e para os próximos anos, se tudo der certo, a gente manter o patrimônio acessível a todos, né, que faz parte da nossa história e da nossa origem, da nossa tradição, né. Aqui é um lugar de retorno não só para nós, missioneiros, por assim dizer, mas para os gaúchos, os brasileiros e, já que é um patrimônio da humanidade, a própria humanidade, né, mas sem esquecer os próprios guaranis, né, que também fazem parte desse grupo e que para eles também tem uma importância do imaterial, né, tem uma visão cosmológica, tem uma importância cosmológica para eles muito importante.
O Instituto Histórico e Geográfico de São Luís Gonzaga é composto, na sua maioria, de voluntários. São pessoas abnegadas que dedicam parte do seu dia a trabalhar aqui no acervo, na biblioteca, na administração da nossa instituição. Aqui nós atendemos um público muito variado que vem em busca da parte histórica das suas vidas, porque a nossa memória é a nossa história. A todos os interessados que necessitem de informações do Instituto para suas pesquisas, para seus trabalhos, nós temos uma página na rede social, no Instagram, e temos um site, Instituto Histórico e Geográfico de São Luís Gonzaga. Nós estamos localizados na quadra cultural, bem no centro da cidade, uma quadra próximo à Praça da Matriz. Nós gostaríamos de agradecer a produção desse documentário, que veio até o Instituto Histórico em busca do apoio de documentos, de livros, de historiadores, de pessoas interessadas no assunto missões. Nós agradecemos muito esta parceria com vocês, esta procura de vocês até aqui. Para nós é um momento muito importante que o Instituto esteja junto com vocês nesse projeto, os auxiliando, os apoiando, porque a nossa missão é essa. Vocês estão de parabéns pela beleza, pela magnitude do projeto, desse documentário que vocês estão realizando. Nós só temos a dizer a vocês, muito obrigado. No próximo episódio de Coração Missioneiro, você vai acompanhar detalhes da arte sacra presente nas reduções, a importância da extração da madeira e do ferro, curiosidades, as bebidas produzidas nos povoados missioneiros e os líderes indígenas embalados pela música e cultura guarani.
A história das missões jesuíticas é um campo vasto com aproximadamente 4 séculos. Tendo em vista esta grandeza e complexidade, esta minissérie ficou reduzida quanto aos assuntos apresentados. Ainda queremos dizer que as relações entre os jesuítas e as populações indígenas locais foram contadas de forma imparcial, conforme os relatos de historiadores, professores, pesquisadores e outros entrevistados. Uma introdução valiosa ao tema e que tem como objetivo incentivar os espectadores a buscar novas informações, seja por meio da leitura, pesquisa ou visitas a institutos históricos e geográficos, museus e sítios arqueológicos existentes que são abertos ao público em horários determinados.